nosso companheiro, presidente da CTB, Central Geral dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o seu presidente nacional, companheiro Adilson Araújo. Valeu, Raimundo. Raimundo já está um tanto rouco, mas assim, com as bênçãos de Irmã Dulce, Lula livre! Lula livre! Lula livre! Está ficando muito claro e evidente que o grande temor da classe dominante é perceber que o povo começa a se encantar. E não é à toa que veio essa graça divina e Irmã Dulce, a nossa santa, há de fazer ecoar: olê, 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 olá, Lula, Lula, olê, 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 olá, Lula, Lula. Nós temos que fazer despertar nesse povo, no povo que infelizmente foi enganado. Disse o dirigente do WhatsApp que o fake news, as mentiras, tiveram forte e impactante influência no resultado das eleições. É verdade que nós não perdemos as eleições. O povo tem consciência. O povo vai se levantando, o povo vai tomando a dimensão de que o estrago está feito e algo precisa ser consertado. Todos nós sabemos que se tivéssemos um pouquinho mais de dias, a gente iria eleger Haddad presidente do Brasil. Infelizmente nos faltou tempo, porque a mídia, ela jogou, apostou todas as fichas na mentira. Mas na medida que a gente vai percebendo, e é verdade, que em cada um de nós nasce um coringa da indignação a todo tipo de preconceito, ao racismo, à intolerância, à xenofobia, até mesmo o bullying que são praticadas aquelas crianças que fazem um L nas escolas. O nosso povo reclama sim um país voltado a atender as necessidades de um país desenvolvido, que tem um olhar para a educação. Esse governo, infelizmente, faz a opção de cortar os verbas da educação, quer diminuir os recursos da universidade e da escola pública, quer apostar na mercantilização. Isso, de alguma maneira, dificulta o acesso ao ensino e vai marginalizando as nossas crianças, sobretudo o filho do pobre, o filho da pessoa humilde. Eles fazem a opção pela militarização. E o que resulta disso? Ágata presente, Ágata presente, Ágata presente. Porque é exatamente episódios como esses que atentam contra a vida de milhões de brasileiros, de povos humildes, pobres da periferia, que nós devemos nos levantar. É por isso que é importante que a gente possa tomar consciência de que a liberdade de Lula é a bandeira da democracia, da soberania, dos direitos e, sobretudo, a preservação do bem-estar social. É necessário que a gente possa compreender o quanto esse governo investe na tentativa de quebrar o Estado democrático de direito. E o povo se rebela na medida que levanta a bandeira da liberdade do presidente Lula, porque vai ser muito bom, já em 2020, expulsar essa turma do PSL que está brigando pela verba eleitoral, mas que não está nem aí preocupado com a vida do povo, que padece dos recursos do SUS, que sente a falta da assistência à saúde, da moradia popular,
porque eles acabaram com tudo. E para a gente se levantar, a bandeira que nos une, não somente ela, é a bandeira da democracia, da soberania, dos direitos, mas vale a pena sim fazer com que no café da manhã, no almoço, na janta, na hora de dormir, a gente diga ao nosso povo: liberdade, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Vamos seguindo agora nosso ato, que está muito bonito. Parabéns a todas e todos que nesse momento ocupam a Avenida Paulista. Uma salva de palmas para guerreiros e guerreiras. Parabéns, companheiras e companheiros. Agora eu chamo o Walter Sorrentino, do PCdoB, para fazer uso da fala. Saudações a cada um de vocês, em nome do Partido Comunista do Brasil. Se Lula nos ouve, quero enviar em nome do partido minhas congratulações pela passagem de seu aniversário, 2 aniversários que ele faz em outubro. Dizer que essas quase pouco mais de 7 décadas de vida de Lula representam um grande trunfo do povo brasileiro. Lula se fez unha e carne com o povo brasileiro. Lula é o melhor intérprete da alma dos brasileiros e prestou muitos e grandes bons serviços ao povo brasileiro e ao nosso país. Quero dizer também, companheiras e companheiros, PCdoB presente aqui reitera seu compromisso inalienável, permanente, que sempre teve e sempre terá com a liberdade de Lula. Lula foi vítima de um julgamento político. O seu algoz era seu perseguidor, manipulou a justiça brasileira, manipulou até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal para condená-lo. Na verdade, era para condenar o Brasil, era para condenar o interesse nacional, era para condenar a soberania nacional aviltada no governo Bolsonaro, era para condenar os direitos sociais, a reforma trabalhista para destruir os direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência, o teto de gasto com saúde e educação. Quem está preso, como já sabemos, é o povo brasileiro, são os direitos do povo brasileiro. Mas quero dizer a vocês que a luta por justiça, por liberdade e por verdade acompanhou sempre a história da humanidade e também a história política de nosso povo e de nosso país. Essa luta, companheiras e companheiros, só pode vencer. A verdade, a liberdade, a justiça se impõe cedo ou tarde. E a nossa luta para que a justiça Lula seja feita o mais breve possível, porque o Brasil não aguenta esse desmanche que está sendo promovido. Forças poderosas de dentro e de fora do Brasil, com seus interesses financeiros, estão destruindo a nossa pátria, destruindo o nosso povo. Portanto, essa luta precisa crescer. Nós precisamos conquistar rapidamente a democracia em nosso país. Porque eu estou convencido de que a forma mais efetiva de tornar Lula livre, de se fazer justiça a Lula, de ter direito a um julgamento justo para Lula, é a luta pela democracia. Essa condenação se fez sob a bandeira da Constituição Democrática Brasileira, que está sendo desmontada. Nós precisamos estar nas ruas. A liberdade de Lula será conquistada pela nossa luta, mas ela será muito facilitada e ela se tornará muito mais possível se nós formos capazes também de unir a maioria da sociedade brasileira num amplo esforço democrático. Maioria da sociedade brasileira que não dá respaldo à ofensiva autoritária de Bolsonaro, porque essa obra que eles querem cumprir não pode ser cumprida com democracia. E é por isso que Lula está preso, e é por isso que a nossa democracia está presa. A luta Lula livre é uma luta do povo, mas precisa ser também a luta de vastos segmentos democráticos de nosso país, das universidades, das instituições, da juventude, da sociedade civil. Nós precisamos ser capazes de juntar em torno de nós uma bandeira justa. Múltiplos setores da sociedade que estão atingidos do mesmo modo
pela ofensiva autoritária, pela escalada autoritária criminosa desse governo Bolsonaro, uma ofensiva fascistizante, como em poucos lugares do país, beijando a mão do presidente norte-americano Donald Trump, que tem o mesmo objetivo: destruir a democracia no mundo para que possa impor essa agenda antipovo, agenda antinacional, agenda antidemocrática, para fazer do mundo, o mundo retornar aos seus primórdios, à idade das trevas. Por isso o PCdoB, firme e forte, com vocês, na luta, sempre. Lula livre! Obrigado, companheiro Walter. Dando continuidade. Muito bom ver essa Paulista aqui aberta, recebendo o povo em pleno domingo, para lutar pela liberdade do presidente Lula. E agora, dando continuidade ao nosso ato Justiça para Lula, gostaria de chamar para fazer a sua intervenção política uma mulher guerreira que tem combatido nas ruas e no parlamento o governo Bolsonaro e defendendo a liberdade para Lula. Quero te chamar para falar, inclusive fazendo uma saudação à nossa companheira preta, Mulheres de Luta, a nossa companheira presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Muito bem. Lula livre. Boa tarde, companheiros, companheiras. Quero saudar cada uma de vocês que ocupa a avenida hoje, saudar as nossas entidades, os partidos políticos e todos aqueles que lutam pelo Brasil e pela democracia. Fazer uma saudação muito especial, um abraço muito especial pela resistência, pela luta e pela dignidade da nossa companheira Preta Ferreira. E também aqui com vocês, dar um viva e o apoio incondicional à luta do povo e da população indígena do Equador. Viva a luta do povo equatoriano, que está contestando o regime liberal daquele país. Mas o que eu queria dizer para vocês, companheiros e companheiras, é que a prisão do presidente Lula, a perseguição do presidente Lula, não é a prisão de um homem ou a perseguição de um homem. É de um projeto de país, de um projeto de desenvolvimento do Brasil. Não é por acaso que essa força-tarefa da Lava Jato mirou na Petrobras para iniciar as investigações. A Petrobras é a maior empresa brasileira que nós temos e está entre as 10 maiores petroleiras do mundo. E foi a empresa que descobriu atualmente as maiores reservas de petróleo do mundo, que é o pré-sal. Aliás, não é que descobriu recentemente. A Petrobras já sabia que tinha essas reservas. Quem teve a coragem, a ousadia de fazer com que a Petrobras explorasse o pré-sal foi Lula. Ele disse: nós temos que ter aqui petróleo suficiente para nós sobrevivermos e parar de depender dos outros. E foi essa ousadia que fez com que Lula trouxesse a Petrobras a ficar entre as 10 maiores empresas de petróleo. Nós temos muito petróleo, petróleo com uma extração muito barata, portanto nós temos uma riqueza que é grande no nosso país. E a produção, exploração de petróleo, transporte, a venda, o refino, é fundamental para o país. Mas Lula fez mais do que isso. Não era só ter o petróleo para nós utilizarmos. Lula sempre disse: o petróleo tem que ajudar o Brasil a desenvolver, e por muitos anos. E Lula ousou fazer duas coisas: um fundo soberano, onde uma parcela do dinheiro vinda do petróleo ficaria para nós termos uma poupança, e um fundo para a educação, onde quase 80% dos royalties do petróleo iriam para financiar a educação brasileira. Foi por isso que nós fizemos o Plano Nacional de Educação. E está aqui o Haddad para falar sobre isso. A importância que nós temos de investir na educação. Isso, a nossa elite e aqueles que sempre nos quiseram dependentes, nunca aceitaram. Então a ação contra a Petrobras não é uma ação gratuita, não. É uma ação estratégica de quem quer desmontar um dos maiores instrumentos de desenvolvimento do Brasil. É essa ação. E Lula tinha que ser ligado a isso. Então denunciaram a corrupção na Petrobras, dizendo que essa corrupção tirou da Petrobras quase 6, 7 bilhões,
Mas o que eles esqueceram de dizer é que o faturamento dessa empresa é de mais de 300 bilhões. Então, como que 6 bilhões vai fazer tanta falta no faturamento de 300 e eles desmontam a empresa toda com esse argumento? Vocês sabem que hoje eles estão vendendo, e já venderam, a Petrobras Distribuidora, eles estão vendendo as refinarias. Nós não vamos refinar petróleo aqui para ter a nossa gasolina. Estão vendendo os gasodutos e é por isso que o gás está caro. Eles estão deixando só a exploração e a produção. Nenhum grande país que tem produção de petróleo trabalha dessa forma. Todos trabalham de forma verticalizada. É do poço ao posto, porque isso dá desenvolvimento. Então eles estão destruindo a Petrobras e estão fazendo isso sem passar pelo Congresso Nacional. Eu estou falando sobre esse tema, companheiros, para a gente ter noção da gravidade do que está passando no país. Quando Lula é preso por conta daquele PowerPoint do Dallagnol, não tenho provas, mas tenho convicções, queriam ligar Lula exatamente ao conjunto de projetos que tem no Brasil, dizendo que ele era responsável pela corrupção sistêmica de um governo. Eles querem fazer o mesmo com o BNDES, querem fazer o mesmo com a Eletrobras, porque eles não têm, ou melhor, têm noção do que seja um país soberano e desenvolvido. Por isso a nossa luta pela liberdade de Lula e pela justiça a Lula, pelo símbolo que isso tem na resistência contra o desmonte do Brasil. Nós não podemos aceitar essa afronta contra o povo brasileiro, porque ao lado disso, companheiros e companheiras, está vindo a destruição dos direitos mais elementares. Foi a reforma trabalhista, é a emenda constitucional do teto que não deixa recurso para as áreas sociais, é agora a reforma da Previdência. E essa semana o Congresso Nacional, vergonhosamente, aprovou uma das propostas mais perversas de Bolsonaro para o Brasil: o não reajuste real do salário mínimo. Isso é um escândalo, gente. Esse reajuste proporcionaria ao povo ganhar mais, a ter renda, a consumir, a melhorar a sua vida. Foi para isso que Lula fez uma política de valorização do salário mínimo. Essa destruição é que nós não podemos aceitar. Por isso essa luta de dizer que nós queremos a liberdade de Lula e queremos a justiça. Lula, quando diz o seguinte: eu não aceito o regime semiaberto, ele está dizendo: eu não aceito que meus algozes me deem benefício. Se vocês me prenderam, carreguem o peso de me deixar preso aqui. O Estado brasileiro que se responsabilize. Mas eu vou até o final. E vou até o final mostrando que isso faz parte de uma destruição do país que nós não podemos permitir. Por isso que nós estamos aqui hoje, para dizer: Lula, nós estamos com você. Lula, nós estamos com você até onde você for. Você realmente resista, porque o povo vai resistir. E nós temos que conversar com as pessoas, mostrar o que está acontecendo no Brasil, mostrar o que está sendo retirado de direitos. Eu não tenho dúvidas que com essa destruição que eles estão fazendo, com a falta de resultado para a economia, nós conseguimos que o povo nos ouça e mude a sua opinião. Nós precisamos resistir a essa situação. Precisamos acabar com um governo que está acabando o Brasil e voltar com um governo progressista e popular para recuperar a nossa dignidade e a dignidade do povo brasileiro. É por isso que nós estamos aqui, companheiros e companheiras. É por isso que nós resistimos e vamos seguir em frente. Pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva, pela liberdade do Brasil e do povo brasileiro. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Vamos lá, pessoal. Citar também aqui a presença da nossa companheira Juliana Cardoso, vereadora da capital, que nessa semana foi vítima de uma ação truculenta da Polícia Militar do governo João Dória. Nossa solidariedade, a companheira Juliana, e o nosso repúdio a esse estado policialesco aqui no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Dando continuidade, e o pessoal pediram também aqui que nós comemoramos a Preta livre, apesar de restrições de liberdade,
mas falta uma companheira nossa livre também, que é Edinalva. Nós queremos a companheira Edinalva na próxima quarta-feira, tem o julgamento do seu habeas corpus. Nós queremos a Edinalva livre para colocar todos os companheiros e companheiras militantes sem teto em liberdade, porque não cometeram o crime, assim como o presidente Lula não cometeu o crime. Quero chamar um companheiro que fez tantas coisas por essa cidade, dentre elas, a abertura da Avenida Paulista, para a gente se encontrar aqui em todos os domingos. Aquele que deveria, nesse momento, se não fossem as mentiras, não fossem as fake news, não fosse a fraude eleitoral, seria o nosso presidente da República. Com vocês, Fernando Haddad! Boa tarde, gente. Gente, esse ato é muito importante. Vocês acompanharam toda a evolução do golpe, que já tem mais de 3 anos. E esse golpe foi dado na democracia brasileira em 3 atos. 3 atos que se complementaram para chegar a esse desastre de governo Bolsonaro no poder. Em primeiro lugar, eles afastaram uma presidente eleita em desacordo com a Constituição, porque não havia crime de responsabilidade a julgar quando eles afastaram a Dilma. Em segundo lugar, o segundo ato desse golpe foi caçar a candidatura do presidente Lula, que liderava todas as pesquisas de opinião, algumas das quais davam a ele a vitória no primeiro turno da eleição do ano passado. E em terceiro lugar, a comprovação pelo dirigente do WhatsApp de que sim, a eleição brasileira do ano passado foi vítima do maior ataque de fake news da história das eleições, da história da democracia. Sem essas três ações, nós não teríamos o Bolsonaro no poder. Porque só a loucura do Adélio para levar o Bolsonaro para o poder de um país tão importante quanto o Brasil. Um homenzinho que nos envergonha todo dia no exterior. Todo dia ele comete uma indiscrição, ele quebra o protocolo e envergonha essa nação na presença dos maiores líderes do mundo, a ponto de se dirigir ao presidente dos Estados Unidos com uma expressão que a gente só usa para falar com o povo. Falou I love you pro Trump. Eu não sei se o Trump entendeu o que ele falou, e se ele entendeu, possivelmente não acreditou no que ouviu, porque nem a mulher do Trump fala isso pro Trump há muito tempo. Há muito tempo. Agora eu fico me perguntando por que e o impeachment do Trump está correndo. Porque esse sim cometeu crime. Você conspirar contra o cidadão do teu país, mancomunado com um dirigente de outro país, isso é crime. E ele vai responder pelo crime que cometeu, porque tem um processo de impeachment contra o Trump. Vocês veem que quem quer que se aproxima do Bolsonaro, a Santa Dulce dos pobres castiga. Vocês perceberam isso? O Macri se aproximou, vai perder a eleição lá na Argentina. O Netanyahu se aproximou, perdeu a eleição em Israel. O Salvini da Itália se aproximou, ficou de fora do governo. E o Trump se aproximou, vai abrir um processo de impeachment. E o Neymar se aproximou. Cuidado, Neymar. Cuidado que o cara é um pé frio. Não tem tamanho o pé frio desse cara. Eu fico me perguntando por que raios a elite desse país, que está aqui era a Avenida Paulista da Fiesp, agora é a Avenida Paulista do Povo. Aqui é a Rua da Democracia, a Avenida da Democracia. Aqui ninguém cala a boca de ninguém. Aqui todo mundo pode falar.
pode caminhar, pode curtir, pode trazer as crianças. Aqui não tem tabu, aqui todo mundo é cidadão. Mulher, negro, LGBT, todo mundo aqui é cidadão. Mas eu fico me perguntando, por que raios essa elite foi apoiar o Bolsonaro? Porque é o seguinte, gente, a gente tem que saber ler os números. Outro dia saiu um número no jornal e a gente não dá a importância devida. Vocês sabiam que 51% dos estudantes das universidades federais, portanto das universidades públicas e gratuitas desse país, 51% são negros. Negros na universidade. O negro pelejava para chegar na escola e hoje chega na universidade e sai com um diploma na mão. Vocês sabiam que 70% da produção científica brasileira é de mulheres? 70% da produção é feita por cientistas mulheres. Eles começaram a se incomodar porque chegava num restaurante, tinha uma família de trabalhadores. Chegava na universidade, o filho do pedreiro estava lá. E eu vi uma história linda uma vez. O menino chegou para mim e falou: Haddad, eu sou filho de pedreiro e eu vou ser engenheiro, estou terminando engenharia. Aí eu fiz aquela cara de já estou sabendo, sabe? Quando você fala, não, isso já está acontecendo. Ele falou: mas você não sabe de uma coisa, Haddad. Eu sou filho de pedreiro e vou me formar engenheiro. Mas sabe quem vai se formar comigo, Haddad? Meu pai vai se formar comigo. O pedreiro, ele mesmo vai chegar a ter um diploma. Eles não suportam isso. Eles não suportam igualdade. Isso aqui, vocês viram o vice-presidente da República elogiando as capitanias hereditárias? Essa é a cabeça deles. Eles são escravocratas. Tudo para eles tem que ser hereditário. Só que o talento, Deus não escolheu. Deus não escolheu sangue para dar talento. Todo mundo tem. É só dar oportunidade que todo mundo descobre o seu. E todo mundo tem um. E é papel do Estado oferecer as oportunidades para todo mundo descobrir o seu próprio talento. Então, companheiros, nós temos um projeto para o Brasil. Essa galera que está toda aqui que falou tem um projeto para o Brasil. E tem uma figura que deu início a esse projeto. E por ter dado início a esse projeto, está pagando com a sua liberdade. Não é por outro motivo. Perguntem para qualquer advogado da confiança de vocês se esse processo do Lula para em pé. Se alguém, em algum lugar do mundo, seria condenado pelo que o Moro acusou o Lula. Sem provas, sem crime, nem crime aconteceu. Uma visita num apartamento, não aconteceu nada. Os caras inventaram um crime, inventaram uma prova para botar na cadeia o cara que começou a transformação no Brasil só no século XXI. Nós começamos tarde essa revolução, mas começamos. E eles estão punindo o Lula por ter começado essa revolução. Mas eu tenho certeza que esses 3 atos que conformaram esse golpe escroto contra a democracia, esses 3 atos, esse golpe que foram dar, vai ter resposta daquele que tem sua casa, daquele que chegou à energia elétrica, daquele que tem crédito, daquele que tem bolsa de estudo, daquele que tem dignidade. Vai vir a resposta a essa gente que fez isso com a democracia brasileira. E a expressão maior dessa resposta é a liberdade do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre, companheiros! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! É isso aí, gente. Vamos agora, chegando ao fim do nosso grande ato, esse belíssimo ato que toma agora a Avenida Paulista. E eu quero que todo mundo receba com uma salva de palmas o dirigente nacional do MTST, companheiro que faz parte da Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos. Boa tarde, Avenida Paulista! Eu quero cumprimentar cada guerreira, cada guerreiro
que veio aqui nesse domingo à tarde para defender a liberdade do Lula. Quero lembrar da nossa companheira, que até poucos dias atrás também era uma presa política e que está livre, a Preta Ferreira, e pedir uma salva de palmas para ela. Hoje nós estamos aqui entre ativistas, militantes de movimentos, de partidos. Está aqui com a gente também o Valfrido Vardi, advogado, jurista, que escreveu o livro que ajudou a desmascarar essa fraude que a Lava Jato fez nesse país. Está aqui com a gente gente de várias ocupações, de Sem Teto de São Paulo, o pessoal do Movimento Sem Teto lá do ABC, que teve junto em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos quando prenderam o Lula, e que depois fez a ocupação simbólica daquele triplex, mostrando a farsa que eles tinham feito. Olhem, o Bolsonaro, a turma deles, a turma da Fiesp, adora chamar Sem Teto de vagabundo, sem terra de vagabundo. A gente que luta e vai às ruas, eles chamam de vagabundo. Aqui na Avenida Paulista, nós vamos dizer em alto e bom som quem são os vagabundos nesse país. Vagabundo não é quem luta por direito. Vagabundo é quem ficou 27 anos como deputado e não fez nada pelo Brasil. Vagabundo é quem indica filho embaixador porque sabe fritar hambúrguer. Vagabundo é o Queiroz, são os milicianos que mataram Marielle. Esses são vagabundos. Uma corja de vagabundos que lamentavelmente foi alçada por um golpe, por uma fraude ao Palácio do Planalto. Nós precisamos dizer para a sociedade brasileira por que é que nós viemos aqui hoje defender Lula livre. Nós defendemos Lula livre porque nós defendemos a democracia brasileira. Porque a gente não aceita como natural que alguém seja tirado de uma eleição porque está em primeiro lugar nas pesquisas e depois quem tira vira ministro de quem ganhou. Porque a gente não aceita que tenha preso político nesse país. Nós defendemos Lula livre porque a gente não aceita que tenha juiz, xerife que se acha acima da lei. Juiz ladrão que se acha acima da lei. Olha, gente, em qualquer país sério, com instituição democrática que funcione no mundo, o seu Sérgio Moro não era ministro da Justiça. Ele estava no banco dos réus respondendo pelos crimes que cometeu de toga. E o Lula estava aqui com a gente enfrentando o desgoverno do Bolsonaro, não estava na cadeia. Em qualquer país sério do mundo. Nós defendemos Lula livre justamente pela defesa da democracia, mas também porque a gente não admite que a maior liderança popular desse país esteja presa. A gente sabe muito bem o porquê. Porque eles querem encarcerar, na verdade, simbolicamente, a resistência do povo brasileiro. Esse é o objetivo. E o que nós viemos dizer é que essa luta, exatamente por isso, não é a luta de um partido, não é a luta de um movimento, é a luta por justiça, é a luta por democracia. É uma pena, é lamentável que ainda exista gente no campo da oposição a Bolsonaro que se recuse a entender isso. Por razões menores, por razões eleitoreiras, por
por preocupações pequenas, se recuse a entender a importância que essa luta tem para o Brasil, tem para o nosso país. O Lula, esses dias, recusou a progressão de pena. Foi falado aqui que os procuradores de Curitiba ofereceram para ele. Olhem bem, nós estamos falando não apenas de uma liderança política, nós estamos falando de um senhor que acabou de completar 74 anos de idade, que perdeu a sua esposa, que perdeu o seu irmão, que perdeu o seu neto de 7 anos de idade, e que mesmo assim não aceitou essa barganha. O nome disso é um ato de grandeza e dignidade histórica. Esse é o ato. Eu duvido que muitos dos que o criticam por essa decisão topariam e teriam a mesma posição se passasse pelos ataques e sofrimentos que o Lula está passando nesse momento. Duvido. E vejam, essa decisão do Lula, esse ato de grandeza, deve ser visto por nós como um exemplo. Um exemplo para a esquerda brasileira, um exemplo para os movimentos sociais, um exemplo para a oposição, de que a gente precisa nesse momento também ter grandeza. A grandeza da unidade, de colocar as nossas diferenças abaixo das nossas convergências contra Bolsonaro. A grandeza do enfrentamento, porque nós temos um governo que é de destruição nacional, um governo que vende a soberania e a dignidade do nosso país. O Haddad lembrou aqui do I love you, mas o pior de tudo é que é amor não correspondido, porque ele falou I love you numa semana e na semana seguinte o Trump deu um pé na bunda dele em relação ao CDE. Isso é que é o pior. Se humilha e humilha o nosso país. É isso que esse cidadão faz. Eu não vi em 10 meses de governo Bolsonaro ele falar sobre emprego, ele falar sobre educação, a não ser para cortar, ele falar sobre direito do povo, ele falar sobre moradia, sobre terra, a não ser para arrancar recurso. Ele só fala de ódio. E se nós temos do lado de lá um governo de ódio e de destruição, nós não podemos mais ter do lado de cá uma oposição bem comportada que só fica na internet. Já passou da hora. Já passou da hora da gente trazer esse sentimento e esse enfrentamento para as ruas cada vez mais. Da gente transformar essa insatisfação em indignação, em luta. Está aí o povo equatoriano dando exemplo como se lida com traidores. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora, a gente sabe muito bem quais são os limites das instituições desse país. O quanto a democracia brasileira está prejudicada. Mas quando Lula negou a progressão, ele jogou a responsabilidade para que o Supremo Tribunal Federal vote a suspeição do juiz Sérgio Moro. Não como um favor, mas que faça isso como seu dever jurídico. Que cumpra o Código de Processo Penal, que cumpra a Constituição e que decida. Esse Supremo tem que decidir se ele vai ser lembrado pela covardia como o Supremo de 64 que chancelou o golpe, ou se ele vai ter coragem de reparar a injustiça que está sendo feita contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vai ter que decidir.
Não tenham dúvida. Agora, é uma questão de tempo. As mensagens do Intercept, as porcarias do governo Bolsonaro, o Moro, que era tão falante como juiz, calou o bico como ministro e é cúmplice do Laranjal, é cúmplice dos milicianos. É uma questão de tempo para que a gente saia vitorioso desse processo. Vai chegar o dia, eu acredito que mais cedo do que muitos imaginam, que a gente vai olhar na cara deles e dizer: Moro tá preso, babaca! Dallagnol tá preso, babaca! É isso que nós vamos dizer. Essa justiça histórica vai ser feita. E não tenham a menor dúvida, em nenhum momento, por mais que os tempos ainda estejam duros, por mais que os tempos ainda estejam sombrios, nós estamos do lado certo da história. O mundo está vendo, o Brasil está vendo, a história está vendo. É uma questão de tempo. E nós temos que trabalhar nas ruas desse país para que esse tempo seja o menor possível. Para que a gente traga o Lula livre. Para que a gente derrote o Bolsonaro e construa uma nova alternativa nesse país. Um novo futuro para o Brasil. Valeu, gente! Parabéns pela luta! Vamos sem medo! Obrigado, companheiro Guilherme. Vamos fazer uma foto aqui, pessoal. Vamos fazer uma foto aqui para sair. Vamos, vira para cá. Guilherme, Gleice, Haddad. Pessoal, só uma foto. Espera aí, ainda vai ter mais atração. E aí, Paulinho? Lula livre! Lula livre! Pessoal, dando como último momento de encerramento desse nosso ato vitorioso por Lula livre, e logo em breve nós estaremos aqui na Paulista para receber o presidente Lula. Dá 2 recados, os companheiros e as companheiras, antes de sair, puder passar aqui à esquerda do palco, tem material da campanha Lula livre, podem passar depois e pegar. E nós vamos encerrar esse ato Justiça para Lula com um companheiro que tem percorrido esse Brasil inteiro, que está aqui com a sua família, veio lá de Brasília para participar desse ato, o companheiro Fabiano, trompetista, que tem animado Lula livre! Uma boa tarde, companheiros, companheiras. Vamos retornar para nossas casas e a luta por Lula livre continua. Lula livre! Lula livre! Lula livre!